Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos, todos os irmãos aí inscritos no canal Mariel Galdino, louvor e adoração. Passando aqui para deixar uma breve reflexão aí da palavra do Senhor. Quero abordar hoje um assunto que já virou tema no mundo, no Brasil, aonde as pessoas estão aí ficando assustadas, né, com o coronavírus, um vírus aí que está infectando muitas pessoas por onde passa. Eu vou dizer para você que eu até entendo pessoas não evangélicas, pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor, está assustado, estarem apavorados com essa situação. Confesso que não compreendo, não entendo cristãos apavorados, certo? Eu não consigo compreender, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, nos dá respaldo para não temermos a estas situações, ok? E uma vez que eu creio na palavra do Senhor, eu tenho que tomar posse dela. Então, a Bíblia vai dizer, lá no livro de Marcos 16:14, que Jesus ressuscitando, ele dá uma correção nos seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus lançou em rosto dos seus discípulos, ou seja, jogou na cara, que eles eram homens de pouca fé, que não creram nas pessoas que vieram dizer aos discípulos que Jesus já tinha ressuscitado. Depois disso, Jesus tem uma conversa, e a última, segundo Marcos, com os seus discípulos, onde ele dá poder aos discípulos e determina que aonde eles colocassem as mãos, eles curariam. Se eles bebessem alguma coisa mortífera, não lhe causaria dano algum. Além desta passagem, a Bíblia também em Atos 28, verso 3, vai narrar uma passagem que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesta ocasião, em Marcos, ele não ainda era apóstolo, ele não estava entre os discípulos. Só que o apóstolo Paulo se torna discípulo de Jesus depois. Então a promessa que foi feita aos discípulos não foi feita a Paulo naquela ocasião. Porém, a Bíblia também estende esta promessa para todo aquele que crê em Jesus. Porque o apóstolo Paulo toma posse das palavras que Jesus falou aos discípulos. Tanto que nós vemos em Atos 28, verso 3, que Paulo, depois de um naufrágio, né, em uma ilha, a ilha de Malta, a Bíblia diz que Paulo não morre no naufrágio e chega até aquela ilha. Só que quando ele está juntando alguns gravetos para fazer uma fogueira e jogando aqueles gravetos na fogueira ali, o calor espanta uma víbora perigosíssima, se não a mais perigosa. E aquela víbora agarra na mão de Paulo. E ali a Bíblia diz que os bárbaros daquele lugar começam a dizer entre si: esse homem verdadeiramente deve ser um criminoso, perigoso, porque escapando ele do naufrágio, a justiça de Deus veio sobre ele, porque a víbora era mortífera. Então eles esperavam que Paulo fosse morrer. Mas a Bíblia diz que de repente o apóstolo Paulo sacode a mão e a víbora cai no fogo. E eles ficam esperando que Paulo caísse morto. Mas nada acontece. Nada acontece por quê? Porque Paulo era cristão. Porque Paulo acreditou nas promessas que Deus fez. Porque Paulo, em vez de ficar com medo, ele toma posse das promessas de Jesus. Porque Paulo sabia que Jesus é maior que todas as coisas. E aí a Bíblia vai dizer que o povo muda de ideia, porque vê que Paulo não foi morto pela víbora e começa a dizer: esse homem é um Deus. E a Bíblia diz que um homem daquela ilha, o responsável por ela, vai hospedar Paulo. E Paulo chega na casa daquele homem, e o pai daquele homem, de Púbito, o nome do rapaz, o pai de Púbito está enfermo. E a Bíblia diz que Paulo, chegando àquela casa, impõe as mãos sobre aquele ancião e cura ele. Ou seja, além da víbora mortífera não causar dano algum, Paulo agora está sendo usado
para curar quem está enfermo. Isso é evangelho. Isso é fazer missão. Isso é imitar a Cristo. Não sair por aí pelas redes sociais propagando pânico. Não sair por aí dizendo que o crente também está suscetível a pegar enfermidade. Sim, possa ser que aconteça. Mas a Bíblia também diz que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. A Bíblia também diz que eu tenho uma promessa, que se alguém estiver enfermo eu posso impor as mãos sobre ele e orar e ele ficará curado. E é nessa promessa que eu estou seguro. É nessa promessa que eu te aconselho a ficar seguro. Se você ainda não serve a Deus, passa a servir o Deus que pode todas as coisas, porque nenhum mal te causará dano algum. O Salmo também diz isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A habitação aqui fala de morada, de residência, de casa, aonde você habita. Se for no esconderijo de Deus, filho, nada te fará dano algum. A questão é que tem pessoas que não crêem mais na Bíblia e está dizendo que é crente. Decida-se, filho. Ou você é crente ou não é, desce do muro. Ou você crê em Deus ou crê no diabo. Ou crê em Deus ou crê no coronavírus. Decida. Ou você tem fé o suficiente para representar o Evangelho de Cristo, ou do contrário, para de enganar. Porque eu tenho fé que nenhum vírus me pegará se Deus não quiser. E Ele não quer. Porque Ele não quer que a gente morra. A Bíblia diz que os planos de Deus são planos bons. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Esta é a reflexão que eu deixo para você. Medite, vale a Bíblia. Para de andar em pânico. Estava eu na estante aqui dando uma volta aqui pela cidade, povo andando de máscara, assombrados já. Convidei um irmão para ir na igreja hoje, ele falou que não ia não, porque está evitando aglomeração. Porque o médico falou que ele não pode estar no meio de aglomerações. Ô meu filho, desça do muro. Ou você é crente ou desiste. Tá bom? Mas se tu é servo do Senhor, assume a posição e repreende o mal. Em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos. Toma posse dessa palavra, mano. Você varoa do Senhor. Nada lhe fará dano algum, irmão. Depois você lê Marcos 16, 14. Amém? E depois dá uma olhadinha lá. Atos dos Apóstolos 28, verso 3 ao 9. Veja o que é um servo do Senhor. Amém? Jesus precisa de você, meu garoto, minha garota. Servo do Senhor, profeta, profetiza. Deus precisa de você.